Se você nasceu no Brasil entre a década de 1980 e 1990, você certamente conheceu a Xuxa e o fenômeno chamado Xuxamania. A apresentadora Xuxa Meneghel era o maior fenômeno de público e vendas nesta época. Porém, nos bastidores deste império cor-de-rosa, começou a se alastrar um dos maiores pânicos coletivos de nossa época. Boatos assustadores tomaram conta dos jornais, das igrejas e das conversas de portão. Afirmava-se que a apresentadora teria feito um pacto milionário com forças ocultas para ganhar dinheiro e fama, e que este pacto cobrava seu preço através dos produtos vendidos para as crianças. Esta lenda era composta por dois pilares aterrorizantes: as mensagens subliminares tocadas nos discos ao contrário e a terrível história da boneca amaldiçoada. E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje estamos aqui para falar da Xuxa, esse fenômeno aí dos anos 80, 90, que junto com ela trouxe também uma lenda urbana, uma das mais conhecidas no Brasil nesta época. Você conhece? Se não, vamos assistir o vídeo e conhecer mais um pouco. E tudo começou com algo da Xuxa 1, lançado em 1986. Naquela época, os discos de vinil eram a principal forma de ouvir música. E o boato começou com o seguinte: se você girasse o disco no sentido anti-horário com as suas mãos, ouviria invocações e mensagens obscuras. E o boato ganhou tanta notoriedade nesta época que os pastores e padres levavam as radiolas para seu culto e missas para mostrar aos fiéis tal evento. E música extremamente populares como Doce Mel e Lari Larie foram dissecadas palavra por palavra a fim de que encontrassem significados ocultos nelas. Girar o disco de vinil ao contrário produzia sons culturais chiados que a maioria das pessoas afirmava serem evocações ao próprio demônio ou chamados. E a imprensa, se aproveitando disso, cobriu o pânico de maneira exaustiva. Em entrevistas da época, a própria Xuxa e seus produtores tiveram que vir a público e explicar que o som gerado pelo disco girado ao contrário nada mais era do que um ruído involuntário produzido, um fenômeno chamado de pareidolia acústica ou auditiva, onde o cérebro humano tenta encontrar palavras conhecidas em sons desconexos. Porém, a explicação científica não foi suficiente para deter o medo da população. E se o disco da Xuxa lhe causava calafrios, a boneca em tamanho real, lançada em 1989 pela marca Marley, transformou o medo em puro terror. Com cerca de 80 centímetros de altura, pernas de plástico rígido e roupas de tecido, o brinquedo era o sonho de consumo de muitas crianças. Até que os relatos macabros começaram a acontecer. E pelo Brasil inteiro começaram a surgir boatos e relatos de pessoas que afirmavam ver a boneca ganhar vida durante as noites. E a lenda mais famosa estampou os jornais da época. Uma menina do interior de São Paulo afirmava ter pedido a boneca de presente. E naquela mesma noite, a mãe afirma que ouviu alguns ruídos no quarto. E ao entrar no quarto, encontrou a sua filha desacordada e com marcas de arranhados no pescoço. E a boneca ao seu lado, com marcas de um líquido vermelho em suas mãos de plástico. Outros relatos publicados em folhetins da época diziam que as bonecas choravam lágrimas reais e que trocavam de lugar na casa durante a noite, ou ainda que suas unhas cresciam de um dia para o outro, exigindo que as mães cortassem a unha das bonecas elas mesmas. E o terror atingiu proporções tão absurdas que várias famílias começaram a se desfazer
do tal brinquedo. E em várias cidades do interior e até na metrópole, fogueiras foram acesas em praças e em quintais, onde eram atiradas as bonecas e também os discos de vinil da Xuxa. Algumas igrejas começaram a orientar os seus fiéis a não deixarem que os produtos da Xuxa entrassem em suas casas. Os boatos diziam que o tal pacto teria dado até o nome da Xuxa, no qual as duas sílabas significavam o nome de dois demônios que faziam a junção, transformando-se no nome dela, o que aumentava ainda mais o pavor da população com relação à Xuxa. A assessoria da apresentadora e a fabricante do brinquedo tentavam conter o prejuízo, mas o mito já havia se tornado parte do folclore do povo brasileiro. Mas o que realmente alimentou essa lenda urbana que marcou uma geração inteira? Sociólogos e historiadores explicam que nos anos de 1980 a 1990 foram marcados pelo que a ciência denomina pânico satânico, no qual um fenômeno global onde a sociedade, assustada pela mudança repentina em sua cultura, através da televisão e também da ascensão dos ícones pop, como Michael Jackson, a Xuxa, e a sociedade tendia a atribuir o sucesso de tais ícones e pessoas ao lado sobrenatural. Xuxa era uma mulher jovem, extremamente rica, influente e solteira em uma sociedade ainda muito conservadora. Para muitos daquela época era praticamente impossível uma mulher conseguir tanta fama e dinheiro sem uma ajudinha do outro lado. A boneca da Xuxa não possuía mecanismos eletrônicos e não se movia sozinha. As histórias das unhas e das bonecas que caminhavam à noite foi apenas um fenômeno de boatos boca a boca que surgiram entre a população mais humilde. A boneca da Xuxa e também os seus discos de vinil é uma prova viva de como a mente humana pode imaginar certas coisas. Décadas já se passaram e mesmo assim, pessoas que viveram naquela época ainda hoje olham uma boneca da Xuxa em museus ou em casa de conhecidos de maneira desconfiada, esperando o momento que ela possa se mover. E você? Já presenciou alguma coisa parecida? Você é dessa época, não é? Eu nesse tempo eu não me lembro né, dessa parte deste boato. Só depois que eu vim a saber, que eu ouvi falar, né, que algumas pessoas relataram essas coisas, né, que hoje em dia a internet, as informações são muito precisas, né, muito rápida, se propaga, mas naquela época não tinha tanto jornal, não tinha tanta coisa assim, né. Então, como eu sou do interior, né, ainda sou, então teve coisa que demorou muito a chegar. Mas hoje em dia eu ia falar muito, né, sobre a parte da boneca da Xuxa, que nessa época aí começou a atacar a criançada, né. Na verdade não era só da Xuxa, tinha outras bonecas também, que tinha meninas, né, que relatavam que ela perseguia, se mexia, falava, virava a cabeça e tudo mais, né. Quem sabe? Vai que algum espírito demoníaco tenha tomado conta de uma das bonecas. Isso aconteceu e daí todas começaram todas as pessoas, né, que tinham, esse boato começou a correr, porque por mais que nem dentro da história que eu lhes trouxe, no caso, essa possível boato, mas tem coisas que não se propaga à toa, então alguma coisa deve ter acontecido que gerou, né, esse burburinho e depois se transformou não vou dizer uma histeria coletiva, mas realmente um pânico geral aí na época, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa um like, se inscreva no nosso canal e quiser colocar uma ideia de vídeo aí pra gente estar colocando no canal também, a gente tá pesquisando e montando um vídeo aqui, né? Vai ser bem aceito. Ok, pessoal? Então ficamos por aqui até um próximo relato. E caso você tenha passado alguma experiência com a boneca da Xuxa ou o disco de vinil, né? E vocês colocam nos comentários. Se não me engano, tem até um disco de rock também. Acho que era de Sepultura, ou eu não lembro qual a banda que você girava ao contrário e também, né, diziam sair sons, né, estranhos ali, como se fosse o próprio demônio falando. Ok? Ficamos por aqui, até um próximo relato ou história. Valeu, pessoal, até mais.